Opa, começamos? Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Enfertalks. Isso mesmo. Aqui nós vamos falar sobre marketing, sobre empreendedorismo para profissionais da área de saúde. E você que está me assistindo aí agora, sempre vou estar trazendo um convidado aqui para falar sobre marketing, sobre inovação, sobre empreendedorismo para você alavancar a sua carreira, seja você enfermeiro, seja você acadêmico, seja você estudante e você também profissional da área de saúde que quer decolar, que quer alavancar sua carreira. Independentemente se você dê plantão, se você seja autônomo, se você trabalha em algum serviço de saúde, aqui é o seu espaço para você ter um bate-papo descontraído com profissionais que traçaram um caminho e hoje estão realizados na profissão que você ama, tá? E nesse primeiro episódio a gente tem aqui uma convidada mais do que especial. O currículo é extenso. Vamos lá, presta atenção. Ela é enfermeira, empresária e docente. Ela é mestre em ciências da saúde. Ela é especialista em estomoterapia. Ela é criadora do Relieve, que é um método de tratamento integrativo de feridas, que hoje já conta com mais de 5.000 profissionais capacitados, que com esse método conseguem cicatrizar feridas mais rápido e ainda ter uma renda extra com isso. Além disso, ela também é esposa do prof. Diego Brunos, eis que eu estou aqui, e também mãe do Davi. Quem é ela? Carla Cavazana! Muito bom! Por essa apresentação eu não esperava, fui surpreendida. E aí, meu amor? E aí, Seja meu muito amor? bem-vinda, meu amor, ao primeiro episódio do podcast, tá? Do Enfertalks. Que legal, tô feliz demais, meu amor, de estar aqui, não só por ser você, mas pela ideia, né? Pela ideia desse podcast chegar essa mensagem de inovação, de falar de empreendedorismo, falar de mentalidade, falar das mudanças na enfermagem, enfim, não só necessariamente o empreendedorismo, e que essa mensagem chegue para muitas pessoas e impacte ainda mais essas pessoas. Então, tô feliz demais de estar aqui, é uma honra, é um prazer muito grande. Sensacional, né, meu amor? Nesse primeiro episódio, se eu não trouxesse você... Acho que eu ia ficar brava, ia ter briga lá em casa. Ia ter briga, não ia? Ia ter briga. Então vamos lá, Carla, que é um bate-papo bem de boa, apesar da gente conversar muito no dia a dia, vamos fazer um bate-papo mais profissional, tá? Mais profissional, certo? Carla, me fala uma coisa. Por que você escolheu a enfermagem? Por que ser enfermeira, Carla? Porque eu bem sei, claro, um pouco sobre você. Você sempre foi uma aluna muito aplicada. Era uma aluna que em Enem, não sei se no tempo tinha Enem, quando você fez vestibular, né? No tempo de Enem, você sempre era aquela aluna que questionava muito os professores, era uma das primeiras da classe, e certamente eu sei que qualquer tipo de curso que você escolhesse, você ia conseguir alcançar, entendeu? Mas por que especificamente enfermagem? E você passou em um dos cursos de enfermagem mais concorridos do país, foi na UFSCar, né? Foi na UFSCar, na época que eu fiz, em 2005, era a melhor faculdade de enfermagem do Brasil. Hoje talvez não seja mais, mas na época que eu fiz era, exatamente. E por que você escolheu seguir a enfermagem? Uau! Não tem como não trazer essa resposta sem contar algumas histórias. Eu acho que assim, o motivo de vir para a enfermagem talvez vai ser o mesmo motivo que a grande maioria, não vou falar todo mundo, porque cada um tem a sua história, mas que a grande maioria decidiu ir para a enfermagem, que era de fato o cuidar. Esse cuidar de pessoas, cuidar do outro. E aí, eu tava falando de história, eu me lembro que quando eu era criança, teve uma fase da nossa vida que a gente passou apertado financeiramente, a gente morou com a minha avó. E aí eu me lembro, nessa época, eu tinha ali 4, 5 anos de idade, e eu me lembro que eu gostava muito de cuidar das minhas priminhas. Eu tenho essa memória muito viva, assim, eu fecho os olhos, eu vejo lá o quintal da minha avó, e a gente brincando e tal, e eu tinha esse negócio, eu queria cuidar das priminhas, eu queria cuidar das minhas bonecas, eu cuidava das minhas bonecas. E por incrível que pareça, eu fazia curativo nas minhas bonecas.
Caramba. Juro pra você, eu enfaixava a perna das minhas bonecas. Olha, tá me vindo outra memória aqui. Isso não tava no script, eu nem sabia que você ia me fazer essa pergunta. Mas tá me vindo uma memória aqui, na casa da minha avó tinha no quintal, assim, tinha muita árvore. Muita árvore. Eu me lembro de pegar as plantinhas, as folhinhas da árvore, macerar e colocar em cima da ferida das bonecas, porque eu falava que aquela planta era o curativo que ia cuidar tratar a ferida da boneca. Diga aí. A ferida da Tô boneca? lembrando a ferida da boneca. Você era daquelas pessoas que quando tava brincando na rua, que caía, que ralava o joelho, tinha uma topada, aquele machucado, você ia lá, queria ajudar? Claro, sempre. Jura sempre. Muito. Ralava o joelho, eu falava, não, deixa que eu arrumo. E assim, criança. Aí botava a folhinha em cima. Não, a folha não, na boneca eu botava. Então, voltando para sua pergunta, então assim, eu tenho essas memórias de quando criança eu tinha muito esse anseio de cuidar das pessoas. Teve até uma época que meu pai sofreu um acidente de moto, enfim, teve fratura exposta, e eu me lembro daquela gaiola, né, aquela famosa gaiola, o fixador externo, ele deitado no sofá. Eu fazia os curativos do meu pai, imagina. A gente já tinha mudado da casa da minha avó, sei lá, eu tinha 8, 10 anos. Então eu sempre tive... Ou seja, com 8, 10 anos, você ali de forma completamente aleatória, você já trocava os curativos do seu pai. Sem entender muito o que era aquilo que tinha na perna dele, mas você já tinha esse cuidado com o outro. Exato, e não era nem tanto pela ferida. Eu citei aqui a ferida porque na hora que eu fechei os olhos foram os exemplos que foram me vindo, mas eu me lembro dessa Carla, de gostar de pessoas, de querer estar próximo de pessoas e sempre esse cuidado. Eu sempre queria cuidar das pessoas. Em geral, eu sempre gostava de cuidar das pessoas que ou eram fragilizadas, ou eram mais frágeis, ou estavam momentaneamente fragilizadas. Como, por exemplo, o caso do meu pai, que sofreu um acidente, estava lá imóvel numa cama, e aí eu queria estar perto e cuidando e tudo mais. E aí, quando eu fui crescendo, cheguei na época de colegial, que infelizmente a gente tem que, felizmente ou infelizmente, né, dependendo do ponto de vista, a gente tem que escolher muito cedo o que a gente quer ser pra vida, né? Claro que não é algo engessado, não é porque eu tomei a decisão com 17 anos, quando eu prestei o vestibular, que isso ia ser pro resto da vida. Mas, enfim, e aí, quando eu fui fazer o vestibular, na época enfim, ali do terceiro colegial, eu gostava muito da área de biológicas, nem sei se existe isso ainda no colégio, que era biologia, eu amava biologia, enfim. E eu fui, assim, enveredando para esse lado da saúde. Só que olha que interessante, por mais que eu fui enveredando para a área da saúde, eu nunca pensei na medicina. Meu pai até por um momento falou assim, você não quer fazer farmácia, ser farmacêutico, o papai te dá uma farmácia quando você se formar, enfim, e aquilo não me brilhava os olhos. Então, juntou essa minha essência natural de cuidar das pessoas, de querer estar com pessoas. Quando eu fui para o colegial, tinha a questão das disciplinas, então eu tinha mais afinidade com as disciplinas de biológicas, e juntando tudo isso... a gente tinha uma vizinha que era técnica de enfermagem. Tô lembrando dela agora. A vizinha era técnica de enfermagem. A Sueli. Olha só que loucura. Tô lembrando de tudo. Imagina, isso quantos anos atrás? 25 anos atrás? Sei lá quantos anos atrás? Tá entregando a idade, hein? Não, tô entregando a idade, gente. Tô perto dos 40. Quarentinha tá chegando. A metadinha da vida tá chegando. E aí eu gostava. Olha que loucura. Essa memória tá vindo agora também. Eu vi ela chegando do plantão, toda de branco. E aquilo me encantava. Que loucura, né? Ela chegava de madrugada, saía de madrugada, porque ela dava plantão noturno, e eu achava aquilo demais, assim. Enfim, então, assim, com essas histórias que eu tô te trazendo, juntando as minhas aptidões no colégio, que era mais voltado para biologia, aí eu pensava muito fortemente na enfermagem. Eu nunca pensei na medicina, era sempre a enfermagem. E aí, tanto é que eu prestei o vestibular na época, daí eu prestei vestibular em 2004, passei em 3 universidades, direto do terceiro colegial, todas faculdades públicas. Passei na UFSCar, na UEL, e na Unesp. Enfim, e fui fazer enfermagem. Cara, sensacional. Sabe o que tá me vindo na cabeça aqui agora? Que o quanto o meio e o ambiente influenciam a criança ou adolescente para tomar a decisão do que ele vai ser pelo resto da vida. Uhum. Talvez, se você não tivesse visto a Sueli chegando do plantão, você poderia não ter escolhido a enfermagem.
Sim. Olha sim. só, que coisa louca. Mas olha só que interessante, assim, né? Percebe que com a minha história, eu realmente não esperava essa sua pergunta, tanto é que eu não tinha uma resposta pronta para te dar, né? Eu fiz uma retrospectiva e fui trazendo elementos na resposta. E se a gente pudesse fazer um resumo, o que me influenciou tomar a decisão de fazer o vestibular para a enfermagem? Foi essa coisa nata. Eu não chamo de dom, eu não acredito muito nesse negócio de dom, porque eu acho que toda habilidade pode ser desenvolvida, só que tinha em mim essa essência, então eu vim com essa essência do cuidado, do gostar de pessoas, do querer estar próximo de pessoas. Teve a questão da aptidão, então na época do ensino médio, eram as disciplinas que eu mais gostava, que daí correlacionava com a área da saúde, e a questão de ver uma vizinha. Então, eu ver dentro do ambiente uma pessoa que trabalhava naquilo e aquilo me fascinava. Né? Então, teve esses 3 elementos aí, e aí, enfim, estou aqui, a enfermeira, há alguns anos. Há alguns anos? Escondidade. Mas vamos lá. Tá com 37, querendo 36, meu amor. Tamo aí. Carla, mas me fala aí. Beleza. Você se formou, ok. Mas eu acho assim que seria interessante a galera entender por que a Carla escolheu feridas. Entenda. Quando a gente se forma, quando a gente está ali que tem os seus primeiros plantões, dificilmente você sai da academia, você sai do curso de enfermagem, pensando, olha, meu curso de enfermagem, vou querer fazer isso. Acontecem muitas coisas e você vai mudando. Eu tiro por mim. Quando eu me formei, a única coisa que eu queria era um plantão. Eu não queria saber onde era. Cara, se eu fosse dar plantão em hospital, em clínica, em cirúrgica, em PSF, o que fosse, eu queria trabalhar. Entendeu? É tanto que 2 coisas que eu não queria era trabalhar com pediatria e com maternidade. E pediatria foi o primeiro plantão que eu fui dar. Então, a gente sempre é vítima do destino, né? Se vítima do destino. Então, acredito eu que você não saiu do seu curso de enfermagem dizendo, cara, saí do meu curso de enfermagem, eu vou tratar ferida. Acredito que não foi. Mas que ponto de sua carreira que você estava ali na enfermagem, possivelmente nos seus plantões, dando aula, fazendo alguma coisa que você olhou assim e disse, cara, eu vou aprender a tratar feridas. Dito que a área de ferida para enfermagem é um terror. E eu, quando dava plantão, eu não gostava. Se eu visse aqueles pacientes com úlcera por pressão, com isso, com aquilo, eu corria, que eu não gostava. E muitos profissionais, eles têm esse temor. Mas o que é que te levou a escolher a área de feridas? Olha só, antes de responder essa pergunta em específico, eu acho que eu sou uma exceção à regra, assim. De fato, eu vejo, até mesmo na minha turma, a grande maioria se forma e não sabe muito bem para onde vai. Eu tinha exatamente na minha cabeça o que eu ia fazer. Mas olha que interessante. Aquilo que eu tinha na minha cabeça que eu ia fazer, onde eu ia trabalhar, exatamente onde eu ia trabalhar, não foi o que compôs a maior parte da minha história, a minha carreira profissional dentro da enfermagem. Olha que interessante. Porque, de fato, ao longo da minha jornada, eu fui tomando decisões que foram me levando para outros lugares, até eu chegar na ferida. Mas, quando eu estava na graduação, inclusive, isso era até, não era chacota, mas até as minhas amigas da época da faculdade, elas falavam, gente, a Carla só fala desse hospital de base, desse hospital de base. Por quê? Logo ali, já no segundo ano, onde a gente começou a ir para estágio e tal, eu falava assim, gente, eu vou me formar e eu vou ser enfermeira da emergência do Hospital de Base de São José do Rio Preto. Eu falava exatamente isso. E aí, a galera brincava. Tanto é que quando eu passei no processo seletivo do hospital de base, as minhas colegas da época de faculdade me mandaram mensagem. Não acredito que você conseguiu. Você está trabalhando no hospital de base. Então, assim, eu tinha muito claro. Em verdade, essa é uma característica muito minha, assim. Eu sempre tenho muita clareza de onde eu quero chegar. E na época da faculdade não foi diferente. Enfim, aí eu me formei. E a minha primeira especialização foi fazer urgência e emergência. A minha primeira pós-graduação, acho que você nem sabe. Você sabe que eu tenho pós em urgência e emergência, amor? Senhoras e senhores, descobri algo que eu não sabia. Só falta dizer que trabalhou no SAMU e eu não sabia também, né? Não, fiz estágio no SAMU, mas você trabalhar... Fez estágio no SAMU? Você entrou, você chegou a atender?
No SAMU? Sim? Sim, Tá ia de na sacanagem. ambulância lá, ainda falava lá no radinho, ligava a sirene, Era adorava mesmo? aquilo, juro pra você. Aí, tanto é que eu me formei, eu falei, cara, já preciso engatar uma pós aqui. E como o meu desejo daquela época, lá em 2000 e qualquer coisa, era ser enfermeira da emergência do hospital de base, obviamente a minha primeira pós-graduação foi fazer urgência e emergência. E eu já estava setando o cargo, tanto é que a pós que eu fiz é dentro do hospital de base. Enfim, voltando pro ponto. E aí eu comecei a dar aula, primeiro, antes de qualquer coisa eu comecei a dar aula. Meu primeiro emprego foi dando aula. E aí, o hospital de base. Eu vou ser enfermeira do hospital de base. E onde é que entrou a ferida no meio? Pronto, a ferida veio antes disso. Porque assim, ó, a ferida, ela veio antes. Por quê? Quando que eu me aproximei da ferida? Foi muito assim, aleatório, e no começo não foi nenhum desejo. Eu amo cuidar de pessoas com feridas. Não. Foi meio que uma, entre aspas, obrigação da faculdade. Eu não sei se você lembra, não sei nem se é assim ainda, que a gente precisa fazer aqueles cursos de iniciação, cursos não, capacitações ali dentro da faculdade de iniciações São as científicas. disciplinas opcionais. As disciplinas opcionais. Não era disciplina opcional, é aquilo que você tem que fazer de iniciação científica. Você tem que entrar num projeto sobre algum tema específico e depois escrever um artigo. Pelo menos a UFSCar era assim. Tá. E aí, lá dentro da UFSCar tinha um ambulatório. Dentro da UFSCar, do lado do departamento da enfermagem. E dentro deste ambulatório tinha um consultório de feridas. E tinha a professora que era supervisora lá desse ambulatório, lá dessa sala de curativos. E um dos projetos de iniciação científica, porque você pegava lá a lista da grade e você podia escolher. Passava por um processo científico e por um processo seletivo e ia fazer aquela iniciação científica. Pronto. Aí eu vi lá feridas e curativos. Tanto é que eu tenho esse certificado até hoje, é um dos que eu guardo, assim, eu não sou muito apegada a diploma, mas esse eu guardo. Porque faz parte da minha história. E aí eu falei, cara, pronto, vou lá aprender sobre feridas e curativos. E foi ali, inclusive, que eu comecei a atender os meus primeiros pacientes. Então, você, na academia, já atendia seus primeiros pacientes? Já, em 2007, isso. Aí eu acredito que quando você entrou no hospital de base, já fomentou mais ainda esse desejo de você atender pessoas com feridas, já que estava lá na iniciação. Exato, né? Por quê? Durante esse projeto, pronto, lembrei o nome, projeto de extensão. A gente tem que fazer os projetos de extensão. Tá, mas deixa eu ser mais específico. Qual foi o ponto de impacto que você disse assim, cara, eu quero atender pacientes com feridas? Então, eu tô contando a história para chegar nesse ponto. Porque Pronto. se eu for direto a Mas vá lá resposta no que você ponto. quer... Aí, tipo, não vou assim, deixa eu só complementar, então, porque eu acho importante a galera entender. Tá bom, vai lá. Porque, assim, não foi do dia pra noite. Porque se eu falar como é que foi, as pessoas vão falar assim, caramba, é muito fácil, então eu vou lá também aprender sobre feridas e as coisas vão acontecer. E aí a gente cria uma ilusão de que a trajetória é fácil e a trajetória não é fácil. Né? Então, assim, eu comecei nesse projeto na faculdade a atender pacientes com feridas, aí eu saí, me formei, consegui o meu tão sonhado emprego dentro do hospital de base. E lá no hospital de base, como eu já tinha esse viés para a ferida, que já vinha da faculdade, eu entrei no grupo de pele do hospital. E aí eu era enfermeira do grupo de pele, junto com a Carla Simão, junto com a Flavinha Lúcio lá, enfim, que foram minhas grandes mentoras, inclusive, nessa área. Aí, muito bem. Ali eu comecei, e para falar bem de verdade, foi no hospital que eu comecei a gostar das feridas. Só que mesmo gostando das feridas, eu não sabia avaliar e tratar uma ferida. Não sabia, definitivamente não sabia. E aí foi então que eu comecei a procurar uma oportunidade fora do hospital. Porque o hospital já não fazia mais sentido para mim, enfim, emocionalmente, fisicamente eu estava desgastada. E aí eu comecei a procurar fora do hospital algum lugar para trabalhar. Foi que surgiu, então, uma chance de eu entrar na multinacional. Uma multinacional que comercializa tecnologias para o tratamento de feridas. E aí, muito bem, passei nesse processo seletivo. Eu passei no processo seletivo dessa multinacional, fui trabalhar. E aí eu falei, tá, o que eu sei de feridas é muito raso. O que eu vi de feridas até agora foi muito na prática. Porque eu já comecei a atender no hospital, atendi os pacientes do hospital inteiro. Então, tudo que
tudo, que era pouco, muito pouco, que eu sabia sobre feridas, foi na prática. Eu nunca tinha me aprofundado em conhecimento científico. E aí eu fui fazer minha segunda pós, que eu fiz em estomaterapia. Aí, beleza, fiquei quase 10 anos nessa multinacional. E aí eu vou chegar nos dias atuais, na virada de chave que você me perguntou. Aí já entra a minha próxima pergunta aqui. Mas você não quer que eu fale qual que foi a virada de chave? Você me Não, perguntou? eu perguntei o ponto que você já falou lá. Qual foi o ponto que você decidiu atender pessoas com feridas? Aí o ponto você falou, que foi que você estava lá no hospital de base e que você já não estava mais fazendo sentido para você, porque você já estava cansada, tá? E você foi procurar oportunidades fora. Sim, mas aí quando eu fui para essa multinacional, não foi quando eu fui atuar como Carla Cavazana. Eu atuava com crachá no peito. Mas atendia pacientes com feridas. Atendia pacientes, não só atendia, né? Lá dentro da multinacional, além de atender os pacientes, eu treinava profissionais, eu desenvolvia artigos científicos, material de marketing, enfim. Então, mas assim, é o que eu falo. Quando eu atendia os pacientes, não eram os pacientes da Carla, eram os pacientes dessa empresa, que eu não vou falar aqui o nome para não gerar conflito de interesse. Então, assim, eu atendia os pacientes da empresa, não eram os pacientes da Carla. E isso foi por quase 10 anos, que também foi a minha grande escola. Enfim, não só sobre feridas, marketing e vendas. E aí a virada realmente veio quando? Quando eu percebi que eu estava nessa empresa e eu cheguei no meu teto. Aí foi a virada de chave. O que seria o teto para você, para a galera entender? Tipo, você diz assim, ó, porque se a gente for pegar no teor da parada, tipo, todo mundo se forma, quer fazer um processo seletivo e trabalhar num grande hospital. Você conseguiu isso. Só que você percebeu que ali não fazia mais sentido para você. E você viu na área de feridas uma oportunidade de ter algo fora, mas trabalhando para outras pessoas e ganhando um pouquinho mais. Aí quando você estava nessa multinacional, você disse, poxa, cheguei no teto. Naquela época que você estava trabalhando lá na multinacional, porque vale salientar, né, que multinacional hoje é um emprego desejado por muitas pessoas. Sim, sim. Muitas pessoas desejam. Aham. Ter um salário de 15, 20 mil reais, vários benefícios, tal. E, enfim. Então, eu sei que chegou um momento ali que essa multinacional também não fez mais sentido para você. Sim. Aí chegou o momento, vamos parafrasear Flávio Augusto. Qual foi o ponto de inflexão da Carla Cavazana nesse momento aí? Foi bem isso, assim. Eu percebi que, imagina, quase 10 anos atuando nessa multinacional, e aí eu percebi que eu cheguei no meu teto, né? E o que eu quero dizer com o meu teto? Eu queria ir além. Eu sabia que eu podia dar mais. E, poxa, eu passei por 2, 3 cargos dentro dessa empresa. E mesmo assim, eu estava no mesmo cargo já fazia muito tempo. E eu tenho esse perfil de eu quero mais. Eu sou uma pessoa assim, eu falo que eu sou incansável, assim. Eu sou incansável, então eu sempre quero mais, eu sempre quero dar mais. E aí, na época, eu falei, caramba, pra onde que eu vou? Pra onde que eu vou? Essa é a pergunta. Tá, eu cheguei no meu teto, eu quero dar mais, eu sei que eu posso dar mais. E nesse momento dessa reflexão, eu falei, cara, e pode ser ainda aqui dentro dessa empresa? Ainda não precisa ser fora. Porque eu não me via lá me aposentando lá, trabalhando lá pro resto da vida. Não, mas eu sentia que eu ainda podia dar mais lá dentro. Ainda não tinha a ideia do sair. E aí, cara, coisa de universo, coisa de Deus, sei lá se acredita no que você acredita. Nessa mesma época que eu tava com esse turbilhão na minha cabeça, a minha gerente me chamou para uma conversa da época. Ela falou assim, Carla, como que você se vê daqui 5 anos dentro da empresa? Foi exatamente essa pergunta que ela me fez. Eu falei assim, olha, eu falei bem assim, eu não me vejo. Eu não me vejo. Você falou na lata mesmo? Falei, não me vejo aqui. Não me vejo. Falei, eu não me vejo. Aí eu falei assim, mas aqui dentro eu queria uma oportunidade assim, 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 assim. Ela falou assim, então vai conversar com o RH. Na época eu conversei com o diretor do RH. Aí eu falei isso tudo pra ele. Eu falei assim, eu quero dar mais, eu sei que eu posso dar mais. Eu trouxe pra ele algumas possibilidades. Ele falou assim, a gente não tem esse espaço pra você aqui dentro. Opa. E foi 2 dias, antes de eu sair de férias. Essa conversa foi numa quinta-feira. Na sexta-feira eu saí de férias. Aí ele virou pra mim e falou assim,
Eu falei, ó, eu tô saindo de férias. Ele falou assim, ótimo. Então, quando você voltar de férias, você só me comunica a sua decisão. Aí foi que eu falei, cara, vou antecipar os planos de sair. E foi aí. Então, assim, perceba, eu queria estar ali, porque eu sabia que eu podia dar mais. Só que eles, entre aspas, me fecharam as portas. Ali eu vi que eu não ia ter mais espaço. E aí o que eu fiz? Eu falei, legal, então vamos antecipar o plano do empreendedorismo. E foi aí então que eu fui montar o curso, porque eu pedi demissão, enfim, estou aqui. Então, pronto. Então, o ponto de inflexão foi esse, que viu que não podia crescer. Então, é interessante porque a gente já começa a ver um determinado padrão mental aí que você tinha de insatisfação. Eu até me conecto com isso, porque eu também, nos hospitais que eu estava, eu acho que eu já trabalhei em 6, 8, 10 hospitais, eu não fiz conta disso ainda, mas todos os hospitais eu sempre, vou sair. E eu estava ali com aquele incômodo dentro de mim, e eu sabia que eu poderia fazer mais, até chegar no ponto do empreendedorismo, né? Sim. Que é onde cá estamos hoje, né? Sim. Empreendendo o que eu fazia antes, Carla, era que eu não saí para empreender. Eu dava plantão e empreendia nas minhas folgas. Mas eu acho que você lá na multinacional era mais complicado fazer isso por causa do tempo, né? Eu acho que você trabalhava 44 horas, né? Sim. Durante a semana, sim. Aí, ou seja, a única alternativa para você começar a empreender era de fato saindo. Na verdade, assim, as pessoas não sabem, mas vão saber agora, né? Quem ouvir esse podcast vai saber. Exclusivo, senhoras e senhores. As pessoas não sabiam, eu acho que nem eu sabia. Agora a Carla Cavazana vai revelar o segredo. Conta, Carla, porque agora eu tô assim, curioso. quando me virou a chave de que eu ia sair, eu comecei a atender os meus pacientes. Porque daí eu comecei a pensar no método, porque olha só que interessante, é que uma história sobrepõe a outra, estão correlacionadas. Quando eu comecei a cogitar a possibilidade de sair e antecipar o plano de empreender, eu queria ensinar mais pessoas, eu queria dividir com as pessoas a minha bagagem, a minha experiência. Só que na minha cabeça, eu não queria oferecer para as pessoas somente mais um cursinho de tratamento de feridas. Foi aí que eu comecei a estudar sobre a influência, né, dos pensamentos, a influência das emoções na cicatrização da ferida do paciente. E aí, então, que eu criei o meu método, que é o método Relieve, o método de tratamento integrativo de feridas. Então, eu criei esse método, eu ainda trabalhava nessa multinacional. Só que, na minha cabeça, eu tinha que colocar aquilo em prática. Porque eu pensava assim, como que eu vou vender um método se eu nunca apliquei isso em nenhum paciente? Eu vou ser uma farsa. Eu me lembro que eu tinha essa autocrítica muito forte em mim. E aí, quando eu pensei no método, eu estruturei o método, que eu estudei muito sobre isso, como que os pensamentos influenciam na nossa saúde física, inclusive no processo de cicatrização, aí eu criei as estratégias, aí eu falei, caramba, agora eu preciso começar a atender. E como eu já tinha um certo nome, um certo reconhecimento em São Paulo, os pacientes começaram a chegar por indicação, naturalmente. Só que, ao invés de ir atender como com a empresa, senhoras e senhores, segredos revelados aqui, hein? Ao invés de ir atender como empresa, eu comecei a atender esses pacientes de final de semana, mas como Carla Cavazana. Então, olha só, você chegou num ponto que você estava incomodada, poxa, cara, e se eu tendo os pacientes da empresa, eu posso atender os meus pacientes. Acredito, como você era assessora técnica, você estudava muito, dava aula, estava sempre no campo ali, né? Sim. Na mão na massa. Sim. E você fez um planejamento. Cara, eu tenho esse método aqui que eu criei, agora eu quero ver se esse negócio aqui dá certo mesmo. Sim. E nas suas folgas, você ia lá, atendia seus pacientes com a sua técnica, com o seu método. Exatamente. Com tudo seu, até um ponto que você viu, caramba, tá dando certo o método, agora dá para sair. Exato. Se arrepende de ter saído, Em Carla? nenhum minuto. Nem um minuto.
E assim, Deixa eu falar uma pergunta. Na época, tu tinha medo de sair da tinha, multinacional? claro. Qual era teu medo naquela época de sair? Gente, as pessoas acham que o medo não existe. O medo sempre vai existir. O medo sempre vai existir, porque é uma defesa nossa. As pessoas acham, eu preciso começar quando eu não tiver mais medo. Isso é ilusão. O medo, ele é uma defesa do ser humano. Porque qualquer mudança gera essa insegurança e a insegurança naturalmente te traz o medo. Então, imagina, eu estava num cenário de que eu trabalhava numa multinacional, eu tinha um salário de quase 15 mil reais por mês, somando os benefícios, carro e não sei o que, dava quase 20 mil reais de salário. Eu ia largar essa, entre aspas, estabilidade para empreender? Óbvio que eu tive medo. Só que eu fui uma pessoa que eu nunca deixei o medo me paralisar. Porque uma das coisas que eu acredito muito fortemente é que como que eu supero esse medo? Agindo, simplesmente agindo. Né? Antes de eu agir, eu trabalho a minha autoconfiança, eu trabalho o meu conhecimento, né? Então, eu fui me aprofundar ainda mais em marketing, em vendas, e aí como eu já dominava muito a cicatrização de feridas, quando eu fui sair, eu falei assim, tá, agora que eu domino isso aqui, eu sei cicatrizar uma ferida, pode chegar que eu vou cicatrizar. Só que eu vou empreender. Então, quais são as outras habilidades que eu preciso desenvolver para empreender? E aí foi um período, e isso se estende até hoje, que eu comecei a estudar muito marketing. Vendas eu já tinha a bagagem de ter trabalhado na multinacional, mas eu também comecei a estudar mais sobre vendas, os princípios da venda. Entende? E aí, então, olha só, voltando ao ponto do medo. Como que eu superei esse meu medo de pedir demissão de uma multinacional para poder empreender? Então, eu fortaleci o conhecimento que eu tinha sobre tratamento de feridas. Então, eu dominei essa parada aqui de cicatrizar uma ferida. Legal. Aí, eu fui buscar mais conhecimento sobre marketing e vendas. Então, perceba, eu enchi o meu pote de conhecimento. Então, quando você tem o conhecimento, o medo ele vai fazendo assim, ó, ele vai diminuindo de tamanho. Então, quanto mais você coloca conhecimento no seu pote de conhecimento, o pote do medo ele vai diminuindo. E junto desse conhecimento, eu trabalhei a minha autoconfiança. A confiança em mim. Porque eu falei assim, caramba, eu sei quem eu sou. Eu sei a profissional que eu sou. Eu tô na estrada há muitos anos. Eu vou dar conta. E aí juntei o meu conhecimento com a minha autossegurança, com a minha autoconfiança, e o medo fez o quê? E aí na hora que eu fui para o campo de batalha, na hora que eu comecei a efetivamente empreender, atendendo pacientes, dando consultoria, dando aula, e eu vi o meu resultado, eu falei, pumba, bingo, acertei. E o medo? Cadê o medo? Não tem mais medo. Pois é, sabe o que eu acho interessante, Carla? Que muitas vezes as pessoas ficam esperando, eu vou esperar deixar de ter medo, eu vou esperar o medo ir embora para eu poder fazer isso. Quantas e quantas pessoas não estão aí no plantão que tem uma baita habilidade, que tem um baita manejo, que tem uma baita ideia e não empreendem, não colocam essa ideia para frente para ter uma renda extra, mesmo sem deixar os plantões, porque tem medo. E fica esperando as melhores condições para acontecer. Mas só que não vai existir condição favorável. Não. Dificilmente, porque quando você vai dizer assim, você poderia ter pensado assim, cara, eu tô com medo, mas eu vou esperar fazer uma reserva de emergência. Você fez. Ah, mas eu vou esperar minhas próximas férias. Passo as férias. Ah, mas eu vou esperar terminar mais uma pós. Terminou mais uma pós. Ah, mas eu vou esperar dominar as estratégias de marketing e empreendedorismo. Você estaria lá até hoje. Exato. Estaria lá até hoje. Isso são muito autossabotadores. Pois é. Isso são muito autossabotadores. Tem uma frase que eu não sei o autor, eu gosto sempre de honrar os autores, mas essa realmente eu não sei quem é. A frase é a seguinte, ó, o guerreiro só sabe como é a guerra quando ele vai pra guerra. Vou melhorar essa frase. O soldado só sabe como é a guerra quando ele vai pra guerra. Então, assim, e antes de ir pra guerra, ele com certeza vai estar com medo. Só que ele buscou conhecimento, ele se capacitou, então ele aprendeu a pegar numa arma, a atirar e sei lá o que mais ele faz. Ele trabalhou a confiança nele, eu sou um baita de um soldado, o que vim pra cima eu vou bater no peito e vou destruir. Então, ele buscou conhecimento, trabalhou a sua autoconfiança e foi pra guerra.
E na guerra ele teve resultado. E quanto mais resultado você tem, mais crédito você deposita no seu potinho da autoconfiança. E o medo, meu amigo, quem é o medo? Simplesmente sensacional, senhoras e senhores. Carla Cavazana aqui, dando risada na cara do medo. Muito bem. Carla, aqui no Infertalks a gente tem um momento que é o momento da nossa caixa secreta, tá? Então existem alguns itens aqui na caixa secreta, tá? Não tem nada vivo, é tudo morto, ó. Vou balançar aqui, tá vendo? Certo. Você vai tacar a mão aqui dentro e tirar algum objeto. Vamos lá. Taca a mão aí. Segura aqui pra não cair. Segura aí. Vou abrir aqui, porque esse daqui é grande, que eu escolhi, eu sei qual que foi, esse aqui. Opa, tira aí. Aí veio 2. Opa. Esse. Vamos lá. Você tirou esse aqui, você tirou o Hulk, né? O Hulk, aqui, o Hulk. Você tirou o Hulk. Sim, Boa. um Hulk. Em Lá que vem o momento de sua carreira ou da sua vida você se sentiu invencível, igual o incrível Hulk? Olha só, em todos os momentos. E assim, não é porque eu sou melhor ou pior que ninguém, não. Eu acho que a forma que eu fui criada, eu fui muito criada para o mundo, né? Os meus pais sempre estiveram na retaguarda, mas eu sempre tive aquela criança assim, vai para o mundo, se vira, que se você precisar, a gente tá aqui. E eu nunca precisei, graças a Deus. Então, acho que a forma como eu fui me desenvolvendo ao longo da minha vida, eu fui criando mesmo essas cascas, assim, sabe? De eu dou conta, eu vou fazer, eu vou conseguir. Então, eu sempre me achei o incrível Hulk. Carla Cavazana sempre se achou incrível Hulk. Porque massa. assim, e repito, gente, não é que eu tô, assim, sem arrogância nenhuma, mesmo. Porque sempre que eu fui fazer as coisas na minha vida, eu sempre acreditava muito em mim, em primeiro lugar. Eu sempre acreditava muito nas minhas capacidades. Tanto é que quando o meu primeiro emprego que eu fui dar aula, imagina, eu me formei com 21 anos, eu fui dar aula. Com 6 meses que eu estava nessa escola dando aula, a diretora e o dono da escola, Instituto Técnico Ananeri, nem sei se existe ainda, a diretora e o dono da escola me convidaram a ser coordenadora do curso de enfermagem. Imagina, eu tinha 21 anos, eu estava na escola há 6 meses. Por quê? Porque eu sempre dei muito de mim, em qualquer lugar que eu passei. Por isso que eu falo que eu me sinto incrível Hulk. Eu sempre dei muito de mim, eu sempre dei muito o meu melhor. Eu nunca aceitei entregar alguma coisa na média. Sensacional. Taca a mão aqui e tira outro objeto. Vai lá. Vamos lá. Tira outro objeto aí. Deixa eu ver. Esse aqui. Opa! Isso aqui é um binóculo, né? Um binóculo. Então vamos lá. O que acontece? Nós que empreendemos, a gente sempre tem aquela visão além do alcance, né? A gente tem uma visão de curto, de médio e longo prazo. Com esse binóculo aqui, onde é que Carla Cavazana se vê em médio e longo prazo? Tá, vamos lá. Em médio e longo prazo. Primeiro que assim, eu não sei o que você define como médio e longo prazo. Eu tenho uma métrica para isso. A métrica é sua. Você diz o que é médio e longo prazo para você. Para mim, curto prazo é 1 ano, médio prazo 5 anos e longo prazo mais de 10 anos. Essa é a minha métrica. Então, de curto prazo, eu me vejo fazendo exatamente o que eu faço hoje. Estando nas redes sociais, trabalhando muito fortemente o Relieve, trazendo cada vez mais alunos para dentro do Relieve, para esses alunos se transformarem a vida deles, para eles aprenderem a cicatrizar feridas e poder empreender com isso e poder ter uma renda extra com isso. Então, a curto prazo eu me vejo fazendo exatamente o que eu faço hoje. A médio prazo, que para mim são 5 anos, eu me vejo tirando um pouco o pé, porque eu vou estar com quase 45 daqui a 5 anos. Né? E aí tem a questão de filho para quem é mãe, para quem é pais. Daqui a 5 anos você vai estar com 43. 43 para 44, quase 45 anos. Não, vamos. E
Então, assim, tem a questão de filhos, né? Então, para mim, médio prazo, daqui 5 anos, eu me vejo tirando o pé um pouco. Não me vejo nessa loucura frenética de atendimento, de muitos alunos, de vídeo, 2 vídeos por dia no Instagram. Eu me vejo tirando o pé. Só que, olha só que coisa interessante, eu me vejo atuando ainda pelo meu propósito. Talvez não na mesma intensidade, talvez não na mesma frequência, talvez não abrindo tantas turmas do Relive por ano, talvez não postando tanto no Instagram, talvez não fazendo tantas lives. Só que eu me vejo atuando ainda, setando no meu propósito, que é impactar a vida das pessoas e transformar a vida das pessoas através do conhecimento de feridas. E 10 anos, daqui 10 anos, que para mim é o longo prazo, eu já me vejo estabelecida financeiramente. E o que eu falo com isso? Assim, eu vejo já com um dinheiro investido e eu tendo ali uma renda passiva através desse investimento, já que é para responder, vamos responder. É bom que eu já vou me alinhando também. Então, eu me vejo assim, já com um dinheiro investido, que já me deu uma renda passiva por mês. E daqui 10 anos, eu me vejo com uma clínica muito maior do que a gente vai ter ano que vem e fazendo atendimentos puramente filantrópicos, sem ter renda em cima disso. Porque a gente vai ter fonte de renda, e aí eu falo a gente como família, as nossas fontes de rendas vão ser outras fontes de renda e a nossa clínica vai ser uma clínica filantrópica para a gente tratar feridas de pessoas carentes. Sensacional. A visão da Carla em curto, médio e longo prazo. Vamos lá, tira mais um item aqui, só pra gente ver o que é que vai sair. Só mais um. Opa! Tirou as algemas, hein? Tirou as algemas. Me fala aí, Carla. O que faz você se sentir presa? Ou melhor, o que é que você acha que faz muitas pessoas ficarem preso e não ter resultado? Falta de conhecimento. Essa pergunta para mim é muito simples a resposta. Falta de conhecimento. Quando eu fiz meu curso de PNL, de Master Practitioner em Programação Neurolinguística, tinha uma frase, porque a PNL fala muito das nossas crenças, né? Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E normalmente o que a gente acredita vem definido numa frase. E aí, quando eu fiz o meu curso e eu entendi o impacto das crenças nas nossas vidas, tinha uma crença que... tenho até hoje, né? Que é definido na seguinte frase. O conhecimento, ele é libertador. O conhecimento, ele é libertador. Então, se eu tenho conhecimento, eu consigo alcançar aquilo que eu desejo. Se eu tenho dificuldade, é só eu buscar o conhecimento naquilo que eu tenho uma dificuldade para poder melhorar as minhas habilidades e para poder seguir adiante. Então, assim, o que, na minha opinião, o que faz as pessoas estarem presas, seja numa profissão infeliz, seja numa instituição que não está feliz, seja no lugar que ele está atuando, que ele não está feliz ali, o que falta para essas pessoas, para elas alavancarem a vida delas, é buscar conhecimento. Porque o conhecimento, ele liberta. Sensacional, senhoras e senhores. Isso aqui está sendo a Carla Cavazana. Então, você que está nos assistindo aí, ó, comenta aqui embaixo, coloca aqui, deixa alguma pergunta para mim, alguma pergunta para a Carla, que na segunda oportunidade eu posso pegar essa pergunta para você. Curte esse vídeo, compartilha, manda para a galera do plantão, tá? Para a galera ficar por dentro da mente da Carla Cavazana. Essa aqui, mulher forte, que mesmo com medo, ela começou a empreender, tá? E agora, senhoras e senhores, vamos tomar um café? Bora tomar um café. Vamos tomar um cafezinho aqui, porque agora é hora do café com o prof, tá? Então, um cafezinho aqui pra Carla. E é café de verdade, viu, gente? É café não é de verdade. Mentira, não. Vou até dar um gole aqui, ó. Dá um gole aí. Café de verdade. Como eu já conheço o Carla, eu sei que o café dela é igual ao meu. Preto, quente e sem açúcar. Sem açúcar, tá? E, cara, quem é da enfermagem que não gosta de tomar um café, dizem que não é gente boa, né? Gente boa não é, né? Carla, esse café aqui com o prof é a hora de você fazer uma pergunta para o prof. Diego Brunos. Pergunta aí, para Deus abençoar.
Uma pergunta, não com a mentalidade que você tem hoje, não com os pensamentos que você tem hoje, mas lá atrás, quando você começou a empreender, que você foi pro digital, foi um dos primeiros enfermeiros a postar vídeos no Instagram e tudo mais, com a cabeça que você tinha lá atrás, o que te impulsionou a tomar as decisões que você tomou lá atrás? O que me impulsionou não querer viver na média. Por mais que eu gostasse muito de dar aula, de dar plantão, eu nunca fiquei conformado com a vida que eu tinha. Eu não era um cara que passava fome. Quando eu dava plantão, eu vivia bem. Eu fazia ali meus 10 mil reais por mês. Mas só que eu trabalhava muito. Já cheguei a trabalhar 24 por 24. Cheguei a trabalhar já 36 por 24. Ou seja, passava 36 horas trabalhando e folgava 24. Entende? Então, o que me impulsionava era, digo, cara, vai melhorar. Vai dar certo. E no digital eu vi uma oportunidade de potencializar aquilo que eu mais gostava na enfermagem, que sempre foi ensino. Sempre gostei muito de ensinar. Mas eu acho assim que a minha vontade de querer dar certo, de querer de fato viver do propósito, que é levar conhecimento e ajudar o número de pessoas, foi o que me impulsionou mais para chegar aonde eu cheguei hoje. Tá no nível de ter empresas, uma empresa hoje, né, que rentabiliza muito bem e eu posso fazer o que eu gosto. Tá numa tarde como essa aqui, gravando um podcast com um convidado, tá com um time trabalhando para nós. Daqui a pouco também vou dar aula à noite, que é uma coisa que eu gosto muito. E é isso aí. Muito bem. Pergunta outra. Outra pergunta? Outra pergunta, vamos lá. Até o café. Até o café esfriar? Até o café esfriar. Quando você começou lá atrás, e aí o começo, não no começo da enfermagem, o começo no empreendedorismo, quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Os maiores desafios que eu enfrentei no começo. Saber vender. Eu não sabia vender. Não sabia. Embora eu sempre fui um cara muito bom de oratória, que eu era professor, mas eu tinha esse bloqueio de vender e achar que se eu oferecesse, eu ia ser julgado porque eu estou oferecendo. Esse professor está ensinando, ele vai me oferecer um curso. Eu tinha esse preconceito com vendas. Porque eu sempre cresci minha mãe dizendo, vendedor não tem futuro. Não vai vender. Vai vender para quê? Depender de venda é ruim. Mas empreender é vender. Entende? Então, o meu ponto de virada maior foi quando eu destravei e disse, rapaz, eu vou vender. Nos meus primeiros cursos, nas minhas primeiras aulas, se o pessoal rodar o Instagram ou o YouTube lá embaixo, vai ver que eu não falava nem o preço do meu curso, de tão bloqueado que eu era. Sim. Não falava o preço. Entendeu? Então, o meu maior desafio era aprender a vender. Tanto é que os primeiros cursos que eu fiz na área de marketing foi para aprender uma estratégia de venda. Sim. Ok, Carla Cavazana, respondi a sua pergunta? Respondido. Muito bem, o cafezinho aqui já está esfriando. Vamos lá, Carla, deixa eu perguntar uma coisa. O que você vê para o futuro na sua área específica de feridas? O que é que você vê de inovação, do mercado que tem hoje? E como é que você vê esse mercado de feridas no futuro? Daqui a 5, 10 anos. Como é que você acha que vai estar? Sim. Falando tecnicamente, com certeza a indústria vai trazer muitas inovações para o mercado, porque esse é o papel da indústria, né? Eu estive do lado da indústria durante muitos anos e existem cientistas, existem engenheiros de produto que eles estão diariamente nos laboratórios pensando em trazer melhorias para o tratamento de feridas, né? Então, não dá para prever, vai vir tal coisa, assim. Com certeza, com toda certeza, sabendo desses bastidores, com toda certeza, vão vir tecnologias sem
sempre com o objetivo de acelerar o processo de cicatrização, com o objetivo de trazer qualidade de vida para essas pessoas. Então, tecnicamente, eu vejo muitos produtos novos chegando no mercado. Mesmo também porque o básico bem feito, ele sempre vai ser o básico bem feito. Não tem como, né? Então, assim, não é você colocar uma cobertura, não é você aplicar uma tecnologia na ferida que vai fazer a ferida cicatrizar, somente isso. Não, muito pelo contrário. Tem vários passos que a gente precisa dar antes de chegar na escolha da cobertura. Então, uma ferida sempre vai ser uma ferida. Porque uma ferida está num ser humano. Então, para esse corpo aqui, essa fisiologia aqui evoluir, a gente vai precisar de bilhões de anos, né? Mas enquanto a gente estiver nessa vida, essa fisiologia, essa anatomia vai existir. Então, uma ferida sempre vai ser uma ferida. Então, o básico bem feito, as técnicas, sempre o profissional vai precisar dominar, né? Então, tecnicamente, eu vejo isso. Agora, de oportunidade, falando em oportunidade, eu vejo crescer cada vez mais. Por quê? Isso não é dado da Carla, isso é dado que a gente tem nos consensos, no guidelines, nos artigos, né? A população com ferida só cresce, né? Hoje, na gravação desse podcast, a gente tem a informação, no último consenso, que 5% da população idosa tem uma ferida ativa no mundo. Então, coloca aí 5% da população do mundo, coloca 5% da população do Brasil. É muita gente com ferida. E não tem uma tendência dessa curva diminuir. Muito pelo contrário, tem a tendência dessa curva subir. Mesmo também porque vão existir mais pessoas com diabetes e as consequências e tudo mais. Mais pessoas hospitalizadas, porque a população vai envelhecer, então mais ferida ali, né? Então, assim, de oportunidade, eu só vejo esse mercado crescer. Ô, Carla, tu acha que falta profissionais capacitados ao ponto de poder atender esses pacientes com feridas? Infelizmente, a minha resposta é sim. Eu queria ter uma resposta mais positiva, né? Porque por mais que eu vendo curso sobre tratamento de feridas, eu acho que a gente tinha que sair da faculdade com essa confiança, com essa segurança, com esse conhecimento em avaliar o paciente de forma integrativa e tratar essa pessoa de forma integrativa. E isso a gente não vê na faculdade, enfim. E graças a Deus existe o digital, existem os cursos, existem as pós e tudo mais. Né? Então, assim... infelizmente ainda as pessoas acabam indo para o mercado e não tem esse conhecimento, não tem essa habilidade. Mas nada impede essas pessoas a buscar esse conhecimento e o mundo está aí para isso, né? Então essa área de feridas, a tendência é crescer muito, com toda certeza. Pessoal, se você está assistindo aqui, está nos assistindo agora, a Carla acabou de falar aí que a área de feridas é uma grande oportunidade para você. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem aqui o link da lista de espera do método Relieve, que é o método de tratamento integrativo de feridas que vai te ajudar a cicatrizar feridas mais rápido e ainda fazer uma renda extra contigo. Então, ó, toca nesse link aqui embaixo, entra na lista de espera, entra lá no grupo de WhatsApp, que assim que abrir a próxima turma, você vai ficar sabendo lá, tá bom? É o curso da Carla, é um curso incrível e eu recomendo a você que é profissional de enfermagem, entra na lista de espera e você vai se surpreender com o que tem lá, tá certo? Carla, vamos pro bate-bola rápido aqui, bora? Bora. Vamos pro bate-bola rápido aqui. Tenta responder só com uma palavra, tá bom? Pode ir pro bate-bola aqui, coxinha? Vamos lá. Carla, vamos lá. Uma cor. Azul. Um animal. Um animal? Cavalo. Um país. Portugal. Um carro. X4. Uma frase. Uma frase. Toda transformação começa com uma decisão. Tá. Um sonho. A nossa casa. Eita, isso aqui foi bom, hein? Eu não consegui ler o resto, não. Um desafio. Me superar. Um ídolo. Jesus Cristo. Boa. Quem é Carla Cavazana? Em uma palavra? Determinada. Boa. Quem é o Prof. Diego Uranos? O amor da minha vida. Olha só que coisa bonita. Massa. Sensacional. Carla, eu sempre peço para um convidado trazer um livro, que são livros que mudaram. Por que eu falo muito hoje de livro? Dificilmente eu via, pelo menos na minha época, nos plantões, um enfermeiro levar um livro para o plantão.
para ler. Eu não levava, e até o tempo que eu dava plantão, até 2020, eu não lia livros. Hoje eu meio que me viciei em ler livros. Você sabe que a gente tem nossa biblioteca em casa e a gente gosta muito de presentear as pessoas com livros, porque eu acho que o conhecimento liberta. E, cara, o livro, eu acho que é a forma mais acessível e barata de você ganhar conhecimento. Porque o cara viveu o que está ali no livro e você vai pagar 50, 60 reais para entrar na mente do cara e ver o que ele aplicou e deu certo. Sim. E você pegar uma parte ali e você conseguir ter resultado. Então, que livros hoje você teria aí para poder indicar para a galera? Que livro você indicaria para essa galera que está nos assistindo aqui agora? Essa foi a única coisa que você me falou, me alertou antes, até mesmo para eu trazer os livros. Olha só, eu confesso que para mim foi um desafio escolher. Eu já li muitos livros na minha vida, mas muito pouco perto do que eu pretendo ler. Só no ano da pandemia foram 14 livros que eu li, assim, então eu leio muito até hoje. E aí eu fui buscar lá atrás os livros que realmente impactaram. Vieram alguns na minha mente, mas eu decidi trazer 2. O primeiro deles é esse aqui, ó, O Poder do Hábito. Foi um dos primeiros livros que eu li que fala muito sobre programação das nossas crenças, programação dos hábitos, entender melhor como é que funciona o nosso cérebro, enfim. E foi um livro que me ajudou muito, principalmente a criar rotinas, seja de estudo, seja de trabalho, a não procrastinar, enfim. Então, é um livro que eu super, super recomendo e é numa linguagem muito simples, assim, extremamente aplicável. Esse livro é incrível, é do Charles Duhigg, tá? E eu li esse livro também. E, cara, eu li por recomendação da Carla e é uma coisa simplesmente incrível. Gente, ó, mostra aí, Carla, de novo o livro. Vocês veem ele grosso assim, mas é uma linguagem muito fácil e não é todas essas páginas, porque no final do livro ele traz a referência dos estudos que ele fez, entendeu? Então não se apega ao tamanho do livro e é um livro que nós recomendamos aí para você ler, tá? É muito legal. É muito bom mesmo. Tanto é que tá todo riscado, eu gosto de ler riscando. Enfim, e o segundo livro é esse aqui, esse é o meu xodó, esse eu não dou, esse eu não empresto. Cara, esse livro aqui também me transformou meu conhecimento, que é o Você é o Placebo. Esse daqui é do Dr. Joe Dispenza. O Dr. Joe Dispenza, ele é neurocientista, físico quântico, enfim. Então, ele traz aqui nesse livro para nós que nós somos o nosso placebo. Ou seja, os nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam diretamente na nossa saúde física. Isso não é balela, isso não é magia, isso é cientificamente comprovado. Inclusive, ativar ou não doenças está muito ligada ao nosso pensamento, às nossas emoções e ao ambiente externo. E aí o Joe Dispenza traz isso nesse livro. Inclusive foi um dos livros que eu usei muito para criar o método Relieve, que é um método de tratamento integrativo. Então, esse é o segundo que eu super recomendo. Sensacional. Ô, Carla, na tua opinião, por que tu acha que, especialmente a enfermagem, claro, eu e você somos enfermeiros, né? Porque você acha que especialmente a enfermagem ela tem esse bloqueio de ler? Por que você acha que não desperta? Eu lembro que para mim o que despertou o interesse de ler, eu só vim despertar isso quando eu saí dos plantões e quando eu fui ver que as referências que eu tinha, que os caras que meus mentores tal, eles eram os caras que liam muito de cara. Se esse cara é bom, eu vou ler porque eu sei mais ou menos que esse cara lendo aqui, poxa, ele mandou bem. Mas quando eu estava lá no plantão, eu não tinha essa referência. Por que você acha que muitos profissionais de enfermagem eles têm esse bloqueio? Claro, tem todas as exceções, gente. Eu não estou dizendo que todo mundo não gosta de ler. Mas são raras exceções os profissionais que leem de 2, 3 livros por mês. Eu de verdade, assim, eu não acho que é uma particularidade da enfermagem. Eu acho que, no geral, a população no geral, independente da categoria profissional do cara, eu vejo que, no geral, as pessoas são resistentes à leitura. E o porquê disso? Porque eu acho que está na nossa base, né? Na nossa base, especialmente educacional. Nós não somos incentivados à leitura, né? Esse é um ponto. Então, acho que não existe um incentivo às pessoas lerem. E o segundo ponto, eu acho que, principalmente nessa era do digital, as informações elas estão muito fáceis, né? Então, tá tudo na palma da mão.
E aí, talvez as pessoas se interessam mais em ir para a internet, ficar rolando o dedo no feed, do que investir o tempo estudando e lendo um livro, enfim. Então, eu acho que é uma coisa no geral mesmo. Acho que é muito mais fácil você chegar ali e assistir um vídeo no TikTok ou um Reels no Instagram de 1 minuto, 2 minutos, do que você sentar todos os dias por 30 dias para ler um capítulo de um livro e ler um livro, Em né? vez de rolar 30 minutos do feed, bom, ler páginas de um livro nesses 30 minutos, enfim. É uma questão de decisão também. Sensacional, Carla Cavazzani. Estamos aqui seguindo para os nossos minutos finais. Deixa eu ver o que está aqui no script. Carla, ó, vamos lá. Eu vou pedir para você olhar para essa câmera aqui e falar com a galera que está lá lhe vendo hoje. Essa galera, muitas vezes, é um profissional que está cansado dos plantões. É um profissional, muitas vezes, que reclama do plantão. É um profissional, muitas vezes, que de fato está ali, ó, cansado e não vê nenhuma alternativa para melhorar de vida. Tá? Olha para essa câmera aqui e fala com essa galera que está com medo, o que é que ela pode fazer para mudar a vida dela hoje. Olha, eu parto da seguinte premissa. Se realmente estiver incomodando muito, uma hora você vai fazer alguma coisa para sair dessa. Gente, ninguém fica no insuportável. Ninguém vive numa esfera do insuportável. Então, se você ainda está suportando, e aí aqui eu não vou nem dar exemplo de plantões, eu vou dar exemplo de qualquer coisa da vida. Mesmo também porque eu não falo só com as pessoas que querem largar os plantões, eu falo com a pessoa que gosta de estar no seu plantão, que gosta do seu concurso, que não quer sair do concurso, mas quer ter uma vida melhor. Tá? Então, assim, agora, se está insuportável, o que você vai fazer para sair dessa situação? Está insuportável. Agora, a segunda parte é, se você quer mudar de vida, aí é uma outra questão. Se você quer continuar no seu plantão, se você quer, mesmo trabalhando no CLT, aumentar a sua renda para dar um conforto maior para sua família, para dar um conforto melhor para os seus filhos, para ter mais tempo de qualidade para você, para os seus filhos, para você poder realizar os seus sonhos, de repente fazer uma viagem, de repente ter uma casa. Tá, você está fazendo o que por isso? As decisões que você está tomando hoje, elas estão te aproximando ou elas estão te afastando dessa vida que você deseja? E, independente da escolha que você fizer, que você faça o seu melhor. Se você vai ficar no seu plantão, que aí tá tudo bem para você, aí te completa, aí te faz feliz, show, seja a melhor pessoa do plantão. Seja o cara que é a referência. Pô, chama aquele enfermeiro lá, chama aquela enfermeira lá, porque ela vai resolver. É ela que vai saber avaliar esse paciente aqui. Se você está no seu concurso e aí você está bem, aí você está feliz, seja o melhor da sua unidade. Então, assim, ó, a mensagem final é, independente daquilo que você escolher, que você decidir fazer, que você faça com propósito, que você faça com um porquê, que você sabe o que você está fazendo e seja o melhor naquilo que você decidir fazer na sua vida. Porque o resto vai ser consequência. O dinheiro vai ser consequência. O reconhecimento vai ser consequência. Uau, simplesmente sensacional. Cara, sem palavras aí, né? Você já falou tudo, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer o quê, cara? Eu não tenho o que dizer, não. Carla, simplesmente incrível, sensacional ter você aqui no nosso primeiro episódio, tá? E muito obrigado por você ter aceito o convite, por você ter vindo. Se quiser deixar algum recado, suas redes sociais, alguma turma do seu curso, se quiser dar uma mensagem final, mais alguma coisa, tipo, o que você teria dito a você se você pudesse voltar 20 anos atrás? Essa pergunta é boa, olha só. Me veio agora essa pergunta. Se você pudesse voltar 20 anos atrás, o que é que você diria à Carla que está terminando o curso de enfermagem hoje? Não desista.
Não desista. Trabalhe com o seu propósito. Impacte a vida do maior número de pessoas que você conseguir e não desista. Você só vai parar na hora que você chegar exatamente onde você deseja. Você só vai parar na hora que você chegar e estiver vivendo exatamente a vida que você merece. Então não desista, essa é a frase. Não desista. E se você quer me acompanhar nas redes sociais, o meu arroba é o @Carla Cavazana. Se você quer aprender sobre tratamento de feridas, se você quer aprender como trilhar uma carreira no empreendedorismo, como você aumentar a sua renda atendendo pacientes, então lá eu compartilho conteúdo diariamente. E aí, se o seu desejo realmente é entrar a fundo nessa área, fica aqui o meu convite para você ser meu aluno na minha próxima turma do Relive. Como o Diego já falou, ele já deixou aqui, né, o link aqui embaixo para você entrar na lista de espera para a próxima turma, que nós vamos te avisar assim que a gente for abrir. Tá bem, pessoal maravilhosa? Foi um prazer dividir esse momento aqui com vocês. Eu espero sinceramente que tenha sido válido, que a nossa história te inspire e que seja aí uma motivação no seu dia. Simplesmente sensacional, senhoras e senhores. Vamos encerrando aqui agora o primeiro episódio do Enfertalks, tá? Então, agradeço a você por ter assistido. Se você gostou, se você acha que essa mensagem pode chegar a outra pessoa, a outro colega, a outro amigo que precisa ouvir isso aqui, compartilha com ele, porque eu tenho certeza que ele vai te agradecer depois. Então, vamos seguindo nas produções. Vamos que vamos. Forte abraço e Deus abençoa.